o Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Na semana passada, nós havíamos falado sobre a espiritualidade de Deus. Hoje nós vamos falar sobre esse Deus que ninguém vê, que a Bíblia diz que é invisível. Ué, mas Moisés viu. E agora? Vamos orar primeiro, para depois nós começarmos? Obrigado, Jesus. Obrigado, porque estamos aqui. A tua palavra é tão maravilhosa. Ela tem uma verdade, Senhor, eterna. Que vale, Senhor, mais que tudo nesta vida. Mais que tudo. Como precisamos ouvir a voz do Senhor. E a melhor maneira de ouvir a tua voz é através da tua palavra. Continua falando com a tua igreja, continua falando com o teu povo, continua falando comigo, iluminando a minha vida, me fortalecendo, Senhor, para que eu possa transmitir aquilo que é do Senhor para as pessoas, e que as pessoas sejam usadas pelo Senhor, que os irmãos que aqui estão sejam usados pelo Senhor, sejam instrumentos do Senhor, e que todo aprendizado, todo crescimento para a vida deles venham ser bênção, não só para as suas vidas, mas também que seja bênção para as pessoas que convivem com estes irmãos e com estas irmãs. Senhor, enche-nos da tua paz. Fala conosco agora, através da exposição da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Moisés tinha uma intimidade diferenciada com Deus. Porque Deus o havia escolhido para ser o libertador de Israel. Tudo que nós fazemos, nós recebemos de Deus essa capacitação. Tudo que nós pensamos, nós recebemos de Deus essa capacitação. Moisés foi escolhido, foi capacitado por Deus para ser o libertador de Israel. Se nós lermos o livro do Êxodo desde o início, nós vamos perceber que desde o nascimento de Moisés, Deus já o estava preparando para ser o libertador de Israel. No momento certo, Deus fala com ele e diz exatamente para ele o que ele tem que fazer, que era libertar a nação de Israel, mesmo com a negativa do faraó. E Deus fala para ele que o faraó iria negar essa libertação. Ainda assim, Deus havia dito para ele: vai, porque eu sou contigo. Por essa razão, por essa escolha, por esse projeto redentor de Deus, que a vontade de Deus, irmãos, é a salvação. Então, por esse plano salvador de Deus, do seu povo escolhido, Deus falava com Moisés de forma diferenciada. Nós não encontramos em lugar nenhum do Antigo Testamento, pelo menos de maneiras parecidas, pessoas falando e tendo intimidade com Deus como Moisés tinha. O texto que vocês viram aqui,
é um texto em que Deus sempre diz para Moisés que não iria ver a face dele. Mas se nós voltarmos um pouquinho no 33, a gente fica se perguntando se é a mesma pessoa que escreveu o texto. A gente fica até na dúvida, será que foi a mesma pessoa que escreveu? Ou alguém colocou essa parte a mais aqui? Porque no 11 diz assim, olha o que diz o 11 no 33. Parece, eu falo para os irmãos, eu sempre penso nisso, irmãos, quando o Espírito Santo usou os escritores, ele não estava preocupado com a dificuldade que ia trazer. Talvez eles não estavam preocupados com isso. Eles simplesmente estavam transmitindo aquilo que o Espírito Santo falava. E aí no 11 diz assim, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Mas aqui, no 33, lá no final ele fala, você não vai ver a minha face. De alguma forma, Moisés tinha intimidade com Deus. Moisés falava com Deus. Irmãos, nessa conversa de Moisés com Deus, tem duas coisas. Nesse capítulo 33, e depois eu vou sair do capítulo 33 e eu vou entrar sobre o Deus invisível, mas eu queria falar duas coisas que são abençoadoras nesse capítulo. Aí você entende, vocês vão entender por que o relacionamento de Moisés com Deus é diferente. Moisés conversa com Deus e ele ora. E sabe o que ele diz para Deus? No capítulo 33, ele fala assim, Deus, eu sei que o Senhor disse que nós iríamos receber uma terra que mana leite e mel. O Senhor falou isso. Mas eu quero falar uma coisa para o Senhor. Olha a fala de Moisés. Olha o que ele diz para Deus. Se o Senhor não for lá, se o Senhor não estiver conosco, com a nação, lá na terra que mana leite e mel, se o Senhor não for conosco lá, se a tua presença não estiver conosco lá, se a tua bênção não estiver sobre nós, lá naquela terra que é uma terra abençoada, deixa a gente aqui. Moisés disse isso, foi a oração dele. Senhor, se a bênção que o Senhor disse, o Senhor não for lá conosco, se o Senhor não estiver lá, deixa a gente aqui mesmo no deserto, porque aqui o Senhor está presente. Que coisa, né, irmãos? Que fé é essa? Onde uma pessoa reconhece que o melhor lugar para se estar é onde Deus está. Que o melhor lugar para se viver é na presença de Deus. Não importa se é deserto ou terra que mana leite e mel. O importante é que Deus esteja abençoando. O importante é que Deus esteja cuidando. Esse tipo de fé é diferenciada. Esse tipo de fé reflete na frase, Deus falava com Moisés face a face. Deus tinha encontros íntimos com Moisés. A conversa de Deus com Moisés era uma conversa entre dois amigos. Deus, olha que nível, Deus o Senhor, o soberano, por sua graça, conversava com Moisés como se estivesse conversando com um amigo. Moisés não se dá por satisfeito. Ele não se dá por satisfeito. Aí fala, tá bom, Senhor. O Senhor falou que nós vamos para a terra que mana leite e mel. Tá bom, nós vamos para lá. Então, vou pedir mais uma coisa para o Senhor. Me mostra a tua glória. Por quê? Se o Senhor mostrar para nós a tua glória e ainda nós vivermos, o Senhor está conosco. Porque ele sabia que quanto mais Deus se mostra, mais medo dá. Ele falou, se o Senhor mostrar a tua glória, e eu ver a tua glória, a tua majestade, e ainda eu viver, aí o Senhor está comigo mesmo. Aí o Senhor está abençoando. Vejam bem, ele já tinha intimidade com Deus, ele pede uma maior. Ele pede mais. Ele pede mais, ele não se dá por satisfeito. Falar com Deus face a face, como se fosse falar com um amigo, não é suficiente. Eu quero ver essa face. É isso que ele diz, eu quero ver. Eu quero ver a face como ela é. E aí Deus diz para ele assim, falou, olha,
aí já não dá. Ninguém que ver a minha face viverá. Mas eu vou, olha o que Deus fala para ele. Irmão, isso é intimidade, mas eu vou mostrar para você a minha bondade. Ele pede a glória, Deus dá a bondade. Porque ver o rosto de Deus, meu irmão, presta atenção, porque isso aqui é importante para a nossa ideia de Deus invisível. Ver a face de Deus não é o mesmo que conhecer a bondade, a misericórdia, a graça e o amor de Deus. O visível não é maior que a graça. Ou seja, o visível não é melhor que o invisível. Não para Deus. Para Deus não. Porque Deus é espírito, nós falamos a semana passada. E o relacionamento que nós temos com Deus são relacionamentos espirituais. Moisés pediu um vislumbre material. Ele queria ver como era Deus. Ele queria saber como Deus era. E Deus fala para ele: Moisés, isso não dá. Mas a minha bondade dá. A minha graça dá. A minha misericórdia dá. O meu amor dá. Isso você consegue conhecer. E Deus mostra aquele que manda. Porque ele sempre disse isso, quem manda é ele. Ele fala assim, olha, está aqui no texto. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter. Eu vou ter compaixão de quem eu quiser ter. Porque quem manda sou eu. E por isso que ele fala, eu estou mostrando para você a minha bondade, porque eu quero mostrar. Isso é graça. Ainda assim, Moisés vê Deus de costas. Não é isso? Ele é colocado numa fenda de uma rocha, e Deus passa de costas muito rápido, e ele vê como se fosse as costas de Deus. Irmãos, Deus é corpo ou é espírito? Deus é espírito. Deus tem costas? Deus não tem costas. Só que a única forma de Moisés conseguir ter um vislumbre dessa bondade de Deus é o próprio Deus, de alguma forma, se mostrar para ele por algo criado. Porque costa é criação de Deus, ele colocou no ser humano. Costa quem tem é ser humano. Porque assim ele criou. Deus, na sua graça e na sua bondade, se utiliza de algo criado na sua criação, para que Moisés pudesse ter uma experiência única e graciosa da bondade de Deus. E foi uma coisa rápida, porque foi uma visão que Deus deu para ele. Foi algo rápido, porque era uma demonstração da graça de Deus com o teu servo. Algumas outras pessoas na Bíblia tiveram experiências assim, como Abraão, como Manoá, o pai do Sansão, a própria Agar. Algumas pessoas nas Escrituras tiveram algumas experiências mais próximas do que nós chamamos de visível. Tem uma palavra técnica para isso, vocês não precisam decorar, mas é importante. Os estudiosos chamam de teofania, aparições de Deus. Aparições de Deus não é Deus na sua glória, na sua majestade, na sua essência, se mostrando para as pessoas. É Deus utilizando mecanismos da criação para mostrar para a pessoa que Ele está próximo, que Ele está ali. São formas de aproximações de Deus, onde Ele, na bondade dEle, na graça, Ele é criador, irmãos, Ele é criador. E por Ele ser criador, Ele utiliza a própria criação para mostrar-se para as pessoas, de alguma forma mais intensa, mas todo mundo, mesmo quem não é cristão, pode ver. Você consegue perceber a glória de Deus através das coisas criadas, através da própria natureza. Isso já é graça de Deus. Mas no caso de Moisés, Deus dá uma forma muito abençoadora, onde ele consegue ver de alguma forma essa bondade de Deus através da aparição de uma costa humana.
Mas Moisés não viu a face de Deus na sua plenitude. Porque isso nunca ninguém viu. É aí que eu quero entrar para vocês. A essência integral de Deus não pode ser vista pelos olhos humanos. E Deus deixou isso claro para Moisés, que não era o mais importante ver alguma coisa. Não era o mais importante. Em algumas ocasiões, Deus se mostrou para as pessoas. As chamadas teofanias. São as aparições de Deus em alguns momentos específicos, onde Deus simplesmente quis oferecer para a pessoa, pela sua bondade, uma experiência diferente. Mas olha o que eu vou falar para os irmãos agora. A imensa maioria dos servos de Deus no Antigo Testamento, a imensa, esmagadora maioria, assim como em 2000 anos de história cristã, nós temos 2000 anos de história da fé cristã. Nós temos mais alguns milhares de anos onde Deus, se a gente contar mais ou menos a vida de Abraão, a 2000 antes de Cristo, nós temos mais de 4000 anos desde que Deus se revela para Abraão. Mais de 4000. Você pode colocar 0, vírgula, e perder de vista a quantidade de zeros depois da vírgula para chegar ao 1 de pessoas que Deus, de alguma forma, se mostra de uma maneira, de uma teofania, de uma aparição especial. Certo? Vocês entenderam? É muito menos, é ínfimo, você conta no dedo. Porém, a maioria dos homens de Deus, das mulheres de Deus, homens sérios, mulheres sérias, pessoas que tinham intimidades com Deus, pessoas que passavam horas buscando a presença de Deus, pessoas que tinham a sua vida voltada com o olhar para os céus, essas pessoas simplesmente não tiveram nenhuma aparição de Deus nas suas vidas. Porque o normal é Hebreus 11:6. Esse é o normal. Esse é o plano de Deus. Foi assim que Deus quis mostrar. Vamos ler Hebreus 11:6? A forma que Deus quer que você se relacione com Ele está em Hebreus 11:6. É essa maneira aqui. O versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E o 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que os buscam. E o que é fé, meus irmãos? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Lá no versículo 1. Então as coisas visíveis foram criadas por um Deus invisível. Fé é a certeza das coisas que se não vê. Relacionamento com Deus é relacionamento espiritual. Ele não depende de ver alguma coisa. Porque em todas esse período de homens e mulheres de Deus simplesmente não viram. Simplesmente creram e assim viveram. Deus não tem substância criada. Deus não é feito de nada da sua criação. Então não há nada da sua criação que possa representá-lo. Não há nada na criação que possa se igualar a Ele. Não há nada na criação que se possa comparar a Ele. Nada pode ser comparado a Deus. Nada pode ser igualado a Deus. É por isso que Ele é invisível. É por isso que nós não conseguimos enxergar a sua essência. Porque a sua essência não é de nada criado. Porque Ele é criador. Como que uma criatura finita vai contemplar algo infinito? A única maneira de aproximação do ser humano com Deus é pela forma que Deus quis que o ser humano quisesse se aproximar dele. É aí que entra o que nós chamamos de revelação. É Deus se mostrando.
Nós só conhecemos Deus pelo que Ele mostra. Só. E como ele se mostra para nós? Como que Deus se mostra para você e para mim? Ele se mostra para nós, aí sim, por coisas da criação. Por exemplo, o que é uma escritura? Está aqui, irmãos, papel. Mas aqui está escrito o quê? A palavra dele. As experiências dos homens e das mulheres de Deus que se aproximaram dele. Mas foi registrado, primeiro, em pergaminho, depois em papiro, certo? Até que chegou a invenção do papel. Quando chega a invenção do papel, é registrado no papel as experiências dos homens e das mulheres de Deus. São coisas criadas. É por isso que, quando a nação de Israel esteve no deserto, e por isso que Moisés falou para eles, se o Senhor não estiver lá, é melhor a gente ficar aqui, porque eles viam a nuvem de dia e a nuvem de fogo à noite. Também era visível, mas é nuvem. E quem criou nuvem? Deus. Então Deus se mostrava para a nação de Israel, Ele mostrava que Ele estava presente na nação de Israel pela nuvem, pela coluna de nuvem de dia e pela coluna de fogo à noite, que são questões, são coisas criadas pelo próprio Deus. Elas não são deuses. Elas representam a presença de Deus. É Deus se utilizando da criação para mostrar que Ele está ali, que Ele está próximo. Para a imensa maioria das pessoas, Ele não fez isso. Para a imensa maioria dos cristãos, Ele simplesmente diz, você não vai ver nada, mas é para você crer. Irmãos, pessoas que dizem, aí que nós temos que ver, todo mundo que diz, fala, Deus me dá um monte de visão. Isso não quer dizer que ela seja mais espiritual que ninguém, porque para Deus, irmãos, o visível não é mais importante que o invisível. A verdadeira fé é quando você não vê nada e ainda você crê. Porque é assim que a palavra de Deus diz. Não estou vendo nada, mas eu creio. Está sentindo alguma coisa? Não. Então, mas eu creio. Se Deus diz que é Deus, Ele é Deus. Se eu vou sentir alguma coisa antes ou depois, é com Ele. Mas eu creio nele. Se Ele vai me mostrar alguma coisa da sua bondade, da sua misericórdia, como Ele fez com Moisés, é com Ele. Porque Ele ainda fala para Moisés, eu terei com quem eu quiser ter. Olha, João 1,18, 1 João 4,12, são textos que dizem assim, que Deus, que ninguém jamais viu a Deus. São muitos os versículos que falam que ninguém jamais viu a Deus. A essência de Deus não pode ser vista. Deus na sua integralidade não pode ser vista, porque Deus é espírito. E Deus é espírito, e Ele colocou em nós espiritualidade. Ele criou o ser humano como seres espirituais. E aí nesse ponto é onde nós nos aproximamos com Ele. Através da vida espiritual. E aí é que, irmãos, então aí que tem que ficar claro para nós. Se Deus é espírito, se a fé é a certeza das coisas que se não veem, que para Deus o visível não é mais importante que o invisível. E a maior prova é o próprio Jesus. O próprio Jesus declarou isso para Tomé. E aí fecha, irmãos, porque nós vamos discutir com o que Jesus disse. Tomé queria ver. Porque queria ver a ressurreição de Jesus. Todo mundo falando, Jesus ressuscitou. Ele, tá bom, mas eu quero ver. Vocês estão falando aí, mas eu não vi. Porque para Tomé, naquele momento, naquela ocasião, ver era mais importante que crer, pelo menos naquele momento. E mais uma vez, Jesus, na sua bondade, na sua misericórdia, que não tinha obrigação nenhuma de fazer isso com Tomé, diga-se de passagem, não tinha obrigação nenhuma. Porque Ele é o Senhor, Ele vai lá e fala, Tomé, vem aqui. Tá, Tomé, toma, pega aqui, vai.
toca aqui. Aí Tomé toca, Tomé reconhece, realmente o Senhor é Deus, o Senhor é Senhor. Ele faz uma declaração de fé muito bonita, mas Jesus não deixa de dizer isso para ele. Ele falou, Tomé, você está crendo porque você viu. Mais bem-aventurado é aqueles que não veem e ainda creem. Vocês perceberam, irmãos? Experiência com Deus não é automático, não. É espiritual. Vida com Deus não é uma coisa automática. Não adianta nós vivermos a nossa fé cristã no automático. Porque com Deus as coisas são espirituais, não são visíveis. Nem sempre sentidas. Ah, se o Senhor fizer alguma coisa para mim, aí eu passo a crer no Senhor. Então não tem obrigação nenhuma, irmãos. Ele faz se Ele quiser. Mas Ele faz, porque Ele é bondoso, viu? Nós sabemos disso. Foi o que Ele fez com Moisés. Falou, Moisés, tá bom, você quer ver minha face? Eu não vou te mostrar minha face, não. Mas eu vou te mostrar a minha bondade. Porque Ele é gracioso. E a bondade dEle, Ele está sempre mostrando para aquele que crê. O cuidado dEle, a soberania, a providência, que nós vamos entrar nisso ainda, e eu sei que vai mudar a cabeça de muita gente quando a gente entrar na providência. A providência de Deus está lá, é uma realidade do Deus que nós cremos. Então, irmãos, ninguém jamais viu a Deus. Olha o que diz 1 Timóteo 6,16. O único que possui imortalidade, que habita na luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver, a Ele honra e poder eterno. Amém. Aquele que possui a imortalidade, que habita na luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. Deus é o Senhor da luz. Ele é o Criador da luz. Deus é o Senhor das coisas visíveis. As coisas visíveis foi Ele que criou. O que é material, o que é visível, o que é luz, foi criada matéria. Foi Ele que criou. Assim como o tempo e o espaço, que nós já falamos em outros momentos. Ele criou o tempo, Ele criou o espaço, Ele criou a matéria e Ele criou a luz. Ele é o criador de tudo isso. Tudo isso é criação dEle. A essência dEle é completamente diferente de tudo isso. É por isso que nós só podemos conhecê-lo através daquilo que Ele diz que Ele é. Mas aquilo que Ele diz que Ele é real e verdadeiro. Deus decide a quem Ele quer se revelar. Essa decisão não é minha, essa decisão é dEle. Jesus que disse isso. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11:27. Deus se mostra da forma que Ele quiser. Deus realiza as obras dEle na nossa vida do jeito que Ele quiser. E acreditem, irmãos, se nós confiarmos nisso, Deus tem sempre aquilo que do ponto de vista dEle é o melhor, é o correto, é o justo. É a graça. Eu sempre digo para os irmãos, nós não merecemos nada. Aliás, nós merecemos o juízo. O juízo. Às vezes os irmãos falam assim, puxa vida, mas algumas pessoas têm um encontro tão diferente com Deus. Deus é tão gracioso com aquelas pessoas. E a gente não percebe, né, esse Deus tendo essa mesma atuação em todas. Algumas pessoas têm mais dificuldade para entender essa presença gloriosa, essa presença graciosa. É aí que está, irmãos. Deus não tem obrigação de fazer isso. Ele faz a hora que Ele quer, no dia que Ele quer, com quem Ele quer. Nós temos que crer em Deus, mesmo sem ver. Porque o correto é crer
sem ver mesmo. Porque ele é invisível, ele diz na palavra dele que ele é invisível, ele é o Deus invisível. Então quando ele se mostra, é a graça dele, é a graça. Todos merecem um juízo. Mas em alguns momentos da história, Deus se mostra de uma forma graciosa, de uma forma diferenciada, que Ele não faz com todo mundo, não. Mas isso não quer dizer que uma pessoa é melhor ou pior com a outra. Só quer dizer que Ele é soberano, é só isso. É só isso que diz, Ele é soberano. Então, meus irmãos, às vezes não. Para a imensa maioria das pessoas que creem em Jesus, isso não é coisa pequena não, viu? Não é coisa pequena não. Para a imensa maioria das pessoas que creem em Jesus, você vai crer e vai ter uma vida simples, mas abençoada. Não é para todo mundo que Deus vai mostrar as costas. Porque quando Ele faz isso é porque Ele tem algum propósito. Mas isso não quer dizer que Moisés seja melhor que as outras pessoas. Só quer dizer que Deus é gracioso e bondoso. E foi gracioso e bondoso com a vida dele. É só isso. Porque quem toma essas decisões é o próprio Deus. Não adianta exaltar Moisés. Moisés realmente tinha a gente percebe, a fala de Moisés era diferenciada. Então ele tinha uns encontros diferenciados com Deus. Mas é tudo fruto da graça do próprio Deus. Da bondade do próprio Deus com a vida dele. A quem o Filho quiser revelar, Ele revela. As Escrituras é essa revelação de Deus. Então, irmãos, quer buscar a Deus? Busque. Busque de forma espiritual. Quando você orar, creia que Deus está ouvindo a tua oração. Creia. Ore com o coração aberto, confiante, confiante. Mesmo que a sua fé seja pequena, Deus, Ele ouve essa oração. E se Ele decidir responder a tua oração com uma pequena fé, e isso trazer para você uma fé maior, louve a Ele, porque Ele foi gracioso com você e Ele aumentou a sua fé. Louve a Ele. O Jeremias 29:13 diz assim: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Quer encontrar o Senhor? Busque-o de todo o coração. O que nós percebemos, irmãos, é que Deus se mostra visivelmente, não a sua majestade, não a sua essência integral, não quem Ele realmente é na sua integralidade, isso aí ninguém vê. Porque Deus é Espírito. Mas as teofanias do Antigo Testamento eram algumas aparições de Deus pelas coisas que Ele criou. Ele cria, como o encontro que Ele teve lá com Moisés, quando Moisés foi chamado por Deus, onde ele estava lá nas montanhas do seu sogro Jetro, como que Deus se mostrou para ele? Não foi numa sarça ardente que pegava fogo? É isso. O que é uma sarça ardente? É uma planta. Quem criou as plantas? Deus. Não foi? Não foi assim? Deus, Ele viu uma sarça ardente, era visível, a sarça, ela estava pegando fogo, e aí Ele teve um encontro com Deus. Fogo foi Deus que criou. Sarça ardente, planta, foi Deus que criou. Então Deus se mostrou para ele. Não foi a essência de Deus, do ser de Deus integral. Não, esse nunca ninguém viu. E eu não sei se essa essência dessa forma, nós teremos condições de um dia de ver. Porque nós sempre seremos criaturas, nunca seremos criador de nada. Sempre seremos menores que Deus, ninguém vai ser Deus. Mas, aí é que está. Irmãos, é aqui que entra o ápice da graça. É aqui que entra, vamos dizer assim, a grandiosidade da bondade de Deus. É que Deus resolve se mostrar de uma forma mais intensa e mais perfeita.
só existe uma perfeição visível de Deus, que foi a vinda de Jesus a este mundo. Porque aí Deus se tornou homem. Então, foram as duas únicas maneiras. Foi quando Deus, em teofanias, em encontros, em demonstrações de Deus através das coisas criadas, e essas não eram perfeitas, porque a perfeita mesmo é quando Deus se encarna no seu Filho, quando o seu Filho, o Deus Filho, se encarna e se torna um ser humano, e aí ao olhar um ser humano, os outros humanos enxergam Deus. Só foi essas duas formas. A pessoa de Jesus, que aliás foram vistas pelas pessoas no primeiro século. E hoje, o próprio Jesus é visto pela fé. Ele é crido pela fé. As histórias de Jesus estão registradas na Bíblia Sagrada. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é a representação exata da natureza de Deus. Quem vê Jesus, vê Deus. Quem viu Jesus no primeiro século, viu Deus. Colossenses 1,15 fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Filipe também pediu isso. Filipe chegou a pedir para Jesus. Vocês conhecem essa história? Quando ele fala que ele quer ver Deus. E aí Jesus fala para ele assim, olha, em João 14,9, Jesus responde para Filipe, fala, Filipe, estou há tanto tempo com você e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Filipe teve essa experiência. De alguma forma, irmãos, Deus promete para nós, quando o nosso corpo for transformado, a segunda vinda de Jesus será visível. Quem estiver aqui na segunda vinda de Jesus também terá essa experiência de enxergar o invisível no visível, que é a pessoa de Jesus. Então, quando a Bíblia diz que Deus é invisível, vocês perceberam, né? Não está dizendo que Deus não se mostra. Vocês perceberam? Só quer dizer que a essência perfeita de Deus não pode ser vista porque Ele é Espírito e Ele é Deus. Então, essa a forma completa de Deus, porque Deus é infinito, e nós sempre seremos finitos, teremos eternidade, mas sempre seremos humanos transformados, humanos glorificados, mas sempre seremos humanos. Então é o seguinte, quando Jesus vier, aí nós formos transformados, aqueles que partiram em Cristo ressuscitam, e aqueles que estiverem vivos serão transformados, aí não será mais a carnalidade que estará presente, mas o ser humano como corpo, alma e espírito transformado de forma completa, um ser humano ao qual Deus planejou quando assim o criou, esse ser humano terá visões maiores de Deus. Porque o próprio João fala isso, que ele diz o seguinte, ele fala que como ele é, nós o veremos, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E o Apocalipse também diz, nele estará o trono de Deus e do Cordeiro, nela, na cidade, na Nova Jerusalém, estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. A integralidade de Deus é algo que pertence a Ele. É dele isso. Isso nós nunca teremos acesso, nem no céu. Mas no céu, nós veremos a Deus de forma mais perfeita. Aqui é fé. Ok? Aqui é fé. Aqui é crer sem ver. Porque foi assim que Deus quis. Aqui é crer e confiar no invisível. Porque não é automático, não. E acreditem, viu, no que eu vou falar para vocês. É só você passar alguns anos na vida cristã, vocês percebem. O visível não tem poder transformador. O que tem poder transformador é o invisível.
O que transforma a vida é aquilo que ninguém vê. Irmãos, eu sirvo a Jesus desde os 14 anos de idade. Eu já perdi a conta de gente que foi curada na igreja e saiu da igreja. Está aqui, não é, irmão Gerson? Está aqui, irmã Orlando. Tem gente que não é isso? É curado. É curada. Tem sua vida, Deus concede anos de vida dando mais saúde para a pessoa. E ela simplesmente sai da igreja. O visível, irmãos, não tem mais poder transformador que o invisível. Não tem. Agora, quando a fé atua, quando a pessoa é transformada pelo poder do Evangelho, quando você crê, mesmo sem ver, porque isso é fé verdadeira, aí sim, a transformação, ela é maior. Não estou querendo dizer, irmãos, porque Deus se mostra, vocês viram. Então Deus cura, Deus faz milagres. A presença dele está ali. Isso é graça dele. Isso é amor dele para conosco. E ele faz isso, ele faz. Tá bom? Fique claro isso, que Deus ele é tão bondoso que algumas vezes ele atua de forma graciosa. Ele tira a doença de uma pessoa de forma grandiosa para mostrar que ele é Deus. Ele faz isso, porque ele é bondoso. Assim como ele mostrou as costas para Moisés. Mas ele sempre deixou claro que a fé é a certeza das coisas que se não vê. Quero terminar com algumas verdades fundamentais e aí eu concluo. Deus é essencialmente invisível. Isso não significa que ele não pode ser visto sob certas circunstâncias, mas que como Senhor, ele decide soberanamente quando, onde e a quem tornar-se mais visível. Ele decide isso. Deus tem se tornado visível frequentemente através das suas amostras, através da criação de coisas criadas e através de Jesus Cristo, que é a encarnação. Ninguém jamais viu a Deus. Significa que ninguém jamais viu Deus a parte de sua revelação voluntária, a parte daquilo que ele mostrou. Isso ninguém vê. É certo. Agora, irmãos, olha isso aqui. Olha isso aqui. É certo ficar aterrorizado na presença de uma teofania, na presença de um momento em que Deus se torna um pouco mais visível. E tem uma razão para isso. A teofania, essas amostras de Deus, é sempre um solo santo. Ao redor da teofania, Deus julgará severamente qualquer falta de reverência apropriada. Quando Deus falou que ia estar presente na arca, quem tocou morreu. Irmãos, quando Deus fala que ele vai se tornar mais presente num lugar, isso significa que aquele solo, aquele local, é palco de uma santidade intensa de Deus. Falta de reverência traz punição. Na Escritura, a visibilidade de Deus frequentemente tem um impulso escatológico. Na volta de Jesus, nós o veremos como Ele é. Tem uma promessa na Bíblia, para quem tem vida pura diante de Deus, para quem tem vida santa diante de Deus. A Bíblia diz assim: bem-aventurados os limpos de coração. Hebreus 5:8. Olha o que diz. Por isso que é fé, meus irmãos. Isso é crer. Bem-aventurados os limpos de coração. Pessoas que têm o seu coração voltado só para Deus. Pessoas que creem em Deus de todo o coração. Bem-aventurados são essas pessoas. Sabe por quê? Porque elas verão a Deus.